Isso aí, então vamos lá. Já foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e hoje chegamos a Sardes. Lembrando que cada um representa um período da era cristã, né? Desde o ano 31, indo até a última igreja, até a volta de Jesus, o encerramento, até o final da última igreja. Hoje, vamos bater um papo sobre essa igreja, a igreja de Sardes. E o que essa igreja significa, e como ela é relevante para a nossa vida e para o nosso estudo, e que mensagem Deus tem para nós através da igreja de Sardes. Algumas questões interessantes. Sardes abrange um período que vai de 1517, dentro da história da profecia do história do cristianismo, 1517 até 1798. A maioria dos historiadores, dos teólogos adventistas tem essa visão, e esse é o período que corresponde à igreja de Sardes. Eu quero ler com vocês a carta a Sardes, e a gente então vai explorar um pouco essa carta e essa mensagem. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E antes de ler, eu quero te convidar a pedirmos a bênção do nosso Deus através de uma oração. Então, você em casa, você aqui conosco, feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, bom Pai, porque nos ama e cuida de nós. Obrigado por tua misericórdia, por tua benevolência, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja no nosso meio, aqui, fisicamente conosco, e também com aqueles que estão conectados conosco através da internet. Que possamos entender as verdades bíblicas, entender a mensagem a nós, a nossa realidade, e possamos nos dispor a viver o teu sonho, os teus planos e os teus propósitos para a nossa vida. Guia-nos, Senhor. Nos dê as palavras corretas, o pensamento e o que o Senhor mais deseja para explorarmos nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 3, a partir do versículo 1, nós temos Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e está o quê? Morto. Verso 2. Ser vigilante, consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, algumas pessoas que não se não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta à igreja de Sardes. Sardes consiste de um período da era cristã bem interessante e intrigante, podemos assim dizer. Um período da era cristã que, na teoria, deveria ser um dos períodos mais fascinantes do cristianismo, no que diz respeito às revoluções bíblicas e teológicas. Mas não é isso que acontece em Sardes. O nome Sardes, a igreja da reforma, como diz ali o subtítulo, mas também é uma igreja fraca, mundana e degenerada. Esse é o período de Sardes, de 1517 até 1798. O nome Sardes significaria ali princípio de cântico, ou cântico de alegria, ou aquele que permanece. Portanto, essa igreja, ou esse período da igreja de Sardes, reconhecida pela reforma protestante, esperava-se que de alguma forma marcasse o início de uma grande revolução missionária, de uma grande revolução cristã, de uma grande revolução teológica. Não podemos ignorar o fato de que realmente é a partir da revolução, a partir da reforma de 1517, encabeçada por Lutero e depois por tantos outros, que a igreja cristã passa a ter uma outra perspectiva.
Mas, infelizmente, não é esta igreja, esse período de Sardes, que você vive todo o auge dessa teologia bíblica, dessas verdades bíblicas. Você tem uma igreja com muitas nuances e muitos detalhes que Jesus escreve para ela, que, infelizmente, ela não está vivendo aquilo que ela deveria viver. Note como Jesus se apresenta. Lembra da sequência? Da sequência de cada carta? Aqui nessa carta existe ali uma mudança nessa sequência, mas os conceitos estão ali. O autor da carta, como Jesus se apresenta a ela. Está ali no verso 1. Essas coisas diz, está errado ali, né? Capítulo 2, capítulo 3, tá? Capítulo 3, verso 1. Essas coisas diz aquele que tem o quê? Os 7 espíritos. E ao mesmo tempo, e aquele que tem as 7 estrelas. Lembra um pouquinho comigo? O que significam as 7 estrelas? Sete estrelas, 7 candeeiros, representando as 7 igrejas. Então, de novo, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, ou os 7 candeeiros, os mensageiros, como aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Aquele que conhece a história do seu povo em todos os aspectos possíveis. Ele se apresenta como aquele que entende o sofrimento, que tem acompanhado o sofrimento dessa igreja, que foi humilhada no passado, que foi perseguida, que depois teve o seu momento de autonomia e independência, mas se corrompeu, e que agora está vivendo a oportunidade de renovar os seus laços de intimidade com Deus, doutrinários e muito mais, mas parece que não está vivendo assim. Cristo está se apresentando para essa igreja como aquele que conhece muito bem o passado e sabe muito bem o que vai acontecer no final das contas. Ele se apresenta a essa igreja como sendo aquele que tem os 7 espíritos, e alguém uma vez me perguntou, mas então o Espírito Santo é dividido em 7, existem 7 espíritos? E você vai entender, e você sabe tão bem quanto eu, que 7 na Bíblia tem um significado. Perfeição, plenitude. Sempre que apareceu o número 7, assim como você tem a complexidade, o sábado, o 7º dia, a plenitude, o encerramento da criação, você tem os 7 espíritos representando a plenitude do Espírito Santo. Cristo se apresenta para essa igreja como sendo aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. Para uma igreja que deveria viver a plenitude do Espírito Santo, uma igreja da reforma, e que não vivia, ele se apresentou como sendo aquele que tem a plenitude do Espírito, que essa igreja não tem. E já começa no mesmo verso apresentando um grande problema dessa igreja, né? Uma grande condenação para essa igreja. E qual é essa condenação? Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas está o quê? E aqui só uma palhinha, eu antecipei. Aqui você tem o início desse período, né? Lutero dá início a esse movimento da reforma. Ali, como você conhece tão bem quanto eu, Lutero traduz a Bíblia do idioma exclusivo da igreja, do latim, ou ali das línguas originais, e ele consegue traduzir para o alemão. Quantos já assistiram um filme da vida do Lutero? Já tiveram a oportunidade de assistir? É muito legal. Quando você vê toda aquela batalha espiritual dele, a batalha externa que existe, e os homens que estão apoiando ele, as autoridades que estão apoiando ele, com a ajuda desses homens e pelo poder de Deus, ele consegue fazer grandes feitos. Ele consegue dar o start a esse período, ao início dessa reforma protestante. A gente pensou na semana passada, outros homens vieram antes dele e conseguiram fazer grandes coisas, mas Lutero conseguiu pegar a igreja em um momento muito delicado, claro, politicamente falando, e aí Deus alavancou Lutero para que ele conseguisse dar o start nesse processo de reforma. Mas dessa igreja, depois desse período de reforma, depois de sair de onde saiu, do meio do paganismo religioso, sabe, saindo ali de dentro dessa igreja romana, do qual eles discordavam completamente da postura, da doutrina, da ideologia dessa igreja, deveria viver esta verdade bíblica, essa justificação pela fé que diziam eles terem encontrado, que começou a ser apresentado por Lutero. Eles apenas pregavam. Essa igreja, infelizmente, começou a perder a sua vitalidade doutrinária, a sua vitalidade espiritual. E note que para essa igreja, Jesus diz, olha, você tem nome de que está viva, mas no final das contas está o quê? Morta.
toda a vitalidade dessa igreja simplesmente deixou de existir. A igreja do período da Reforma, infelizmente, começou a se corromper, assim como a igreja anterior, a igreja de Tiatira. O nome, nesse caso aqui, né, você tem nome de que está vivo, para alguns comentaristas, significa a reputação da igreja. Portanto, representando a hipocrisia que estava impregnada nessa igreja, que não era aquilo que dizia. Vivia ou fingia algo que não era. As igrejas da Reforma, vocês professavam ter descoberto o que significava viver pela fé em Jesus Cristo. Todavia, em sua maioria, caíram em estado semelhante à organização do qual eles haviam se separado. Eles que professavam ser agora os baluartes da verdade, que estendiam esta mensagem, que pregavam essa justificação pela fé e não pelas obras, começavam a se corromper da mesma forma como a igreja de Tiatira, como a igreja anterior. Começaram a dar crédito ao orgulho, à presunção, começaram a dar espaço às ciladas do inimigo dentro das suas fileiras nas quatro paredes dessa igreja. Esse nome protestante deveria sugerir oposição aos abusos da igreja, aos erros e ao formalismo do catolicismo romano. O nome Reforma indicava que nenhuma dessas falhas seriam encontradas de novo dentro da igreja protestante. Mas o que nós vemos com o tempo é que essa igreja reformada e protestante começou a espelhar de algumas formas os mesmos conceitos, as mesmas doutrinas e até mesmo as mesmas teologias, os quais eles tão veementemente reprovavam dentro da igreja romana. Quando eu falo igreja romana, de onde eles saíram. Infelizmente, como diz o livro do Apocalipse, eles simplesmente começaram a refletir esta igreja, a igreja anterior, se tornaram apenas as filhas, reproduzindo as mesmas ideias e os mesmos conceitos. E para essa igreja, Cristo diz: olha, você tem um ar de piedade, você aparenta viver essa verdade, você aparenta esse cristianismo, e você prega essas teologias bonitinhas, mas no final das contas, você não consegue viver essa teologia. Você não consegue viver o assim do Senhor. Você não consegue viver só a Escritura. A igreja começou a ser dominada com as tradições. E aí você tem hoje um número gigantesco de igrejas protestantes e reformadas, supostamente reformadas, que vivem mais apegados às suas doutrinas, mais apegados aos seus costumes do que apegados ao assim do Senhor, a palavra de Deus. Essa é a igreja de Sardes. A advertência de Cristo para ela. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens o quê? Recebido, ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerão de modo algum em que hora virei contra ti. Veja, de alguma forma, Cristo está apresentando para eles a perspectiva da segunda vinda. Esta era a mensagem desta igreja. Agora, na teoria, esta igreja da Reforma apresentava uma mensagem e voltou a pregar essa mensagem. A mensagem de que o Jesus voltaria. Mensagem essa que por muito tempo na Idade Média foi abandonada e deixou de ser apresentada pela igreja romana. Agora, por esta igreja da Reforma, essa mensagem se tornou latente. A mensagem do retorno de Jesus. Ou, em tese, deveria ser latente. Porque até mesmo essa mensagem do retorno de Jesus começou a se perder dentro da própria igreja de Sardes. Já não se vivia mais a expectativa do retorno de Jesus. Não passou-se muito tempo depois da Reforma. A igreja não se vivia mais a expectativa do retorno de Jesus. Já não se vivia mais a esperança do retorno de Jesus. Já não se pregava, não se vivia esse cristianismo na esperança de ter um encontro com Jesus. A igreja de Sardes, a igreja da Reforma, simplesmente se acomodou nos seus conceitos, nas suas ideias, no seu comodismo. Afinal de contas, esses homens que no passado queriam ter a Bíblia e eram perseguidos por ter a Bíblia, agora já não eram mais perseguidos pela igreja romana. Eles agora fizeram o quê? Se acomodaram.
A esperança agora da volta de Jesus se tornou apenas uma mera mensagem, porque tinham suas casas, seus carros, seus bons trabalhos, sua vida muito cômoda, e por que não dizer acomodada. A mensagem do retorno de Jesus se tornou só mais um sermão a ser pregado aos finais de semana ou a ser anunciado de vez em quando a alguém que quisesse saber. E aí você começa a se perguntar, será que Sardes não reflete um pouco da nossa igreja hoje? Onde nós simplesmente nos acomodamos. Fomos perseguidos por um bom tempo, quem sabe, em nossa caminhada espiritual e nossa caminhada cristã. Mas chegamos em um momento de muita quietude e tranquilidade. Temos um bom carro, um bom trabalho. Temos uma vida cômoda e tranquila, e isso não é o problema. Muito pelo contrário, isso é muito bom. O problema é que nós simplesmente nos acomodamos. E a mensagem da esperança do encontro com esse Jesus, que deveria mover a nossa caminhada cristã, a nossa conduta, a nossa ética, os nossos relacionamentos, não passa de uma mensagem a ser pregada nos púlpitos da igreja, ou a simplesmente a ser ouvida como vai acontecer em algum momento da era da história da humanidade. Cristo diz, olha, você ouviu isso. É isso que ele diz no verso 3. Você recebeu essa mensagem. Você ouviu essa mensagem. Você está guardando essa mensagem. Então, por favor, viva essa mensagem. E ele diz, porque senão eu venho como ladrão. E você nem vai perceber. E é lógico que você vai lembrar das palavras de Cristo. Quando ele diz, olha, cuidado. Porque o dia e a hora ninguém sabe. E quando eu vier, para muitos eu virei como um ladrão. Quem sabe muitos de nós estamos vivendo na mesma perspectiva, tendo esse mesmo pano de fundo da igreja de Sardes. Acomodados com o nosso autodesenvolvimento teológico, com o nosso muito conhecimento teológico, com a reforma que estamos causando, ou com a reforma protestante que foi causada, e por já não sermos mais oprimidos por aquela instituição religiosa que nos impedia de ter a Bíblia, ou estudarmos a Bíblia e amarmos a Bíblia. Mas nós nos acomodamos. Porque a grande mensagem do retorno de Jesus não passa de uma simples mensagem, que poucas vezes é apresentada nos nossos cultos. Uma vez eu ouvi alguém dizer, e realmente depois eu fui pensar, quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Jesus? Quando foi? Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia muitos sermões sobre a volta de Jesus. Eram muitos sermões. Muita frequência. Eu lembro que eu ouvi um de um obreiro bíblico. Eu tinha, acho que 12 anos, lá no sul do Ceará. Lá no interior, na minha igrejinha, no sul. É o sul do Ceará. Juazeiro do Norte fica no sul do Ceará. Não é frio, não, é quente, feito da miséria. E aí, ele fez um sermão lindo sobre a volta de Jesus. Com efeito sonoro. E olha que na época não tinha nem projetor direito. Não tinha nem no computador. Era só um DVDzinho para rodar as músicas. Ele conseguiu colocar efeitos sonoros, músicas, sabe? Tudo durante o sermão dele. No final, todo mundo ficou com aquela sensação de que, pô, Jesus está voltando em algum momento. Hoje, a gente mal e mal escuta uma referência sobre a promessa da volta de Jesus. E se formos discutir os fatores que nos levou a isso, existem vários. Um deles, muito provavelmente, é porque, assim como Sardes, estamos muito bem acomodados com a nossa realidade e com a situação em que estamos. Essa é a advertência de Jesus a Sardes. Cuidado com o que tem. Senão eu vim como ladrão e você não vai perceber. Sugere, a expressão você tem recebido o sugere que a igreja de Sardes não só tem recebido a verdade, mas ele é possuído essa verdade. Nem tudo estava perdido para a igreja. Ainda havia esperança, conforme demonstrado na ordem. Guarda o que você tem, ou continue a viver essa mensagem, continue a guardar essa mensagem. A advertência de Cristo, verso 3, né? Lembra-te, pois, se não vigiares dele como ladrão, você não vai conhecer o dia nem a hora. Mas tem um elogio a Sardes. O elogio à igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão vestidos de branco, andarão com Cristo. Quando vamos para Zacarias,
capítulo 3, nós encontramos ali uma definição bem interessante do que representam as vestiduras dentro do plano da salvação. E você deve lembrar, né? O que representam as vestiduras? Na linguagem bíblica, o que representam as vestes? Alguém sabe? Quer me ajudar aí? Um de cada vez, para não fazer bagunça. O que representam as vestes? Quando vamos para Zacarias, nós encontramos um episódio bem interessante, e é isso aí. As vestes vão representar justiça. As vestes sujas que você encontra ali na visão de Zacarias representam as nossas próprias ações. A nossa tentativa de ser salvo, a nossa tentativa de conquistar algo, a nossa tentativa de agradar a Deus, a nossa tentativa de alcançar a vida eterna, a nossa busca própria e individual de ser aceito por Deus e agradá-lo. Essa é a nossa justiça, esses são os trapos de imundície que a Bíblia também descreve, as nossas vestes. Mas a Bíblia também descreve as vestiduras brancas, que na visão dos Zacarias representam o quê? A justiça de Cristo. E é interessante porque aqui Jesus diz que, olha, ainda existe alguns no meio de vocês, alguns homens e mulheres, que não contaminaram as suas vestes. Alguns homens e mulheres que não se corromperam diante das belezas deste mundo. Alguns homens e mulheres que entenderam que a salvação não é pelas obras de fato, que a salvação não é pelos seus próprios méritos, que a salvação não é por suas conquistas espirituais. Alguns poucos homens e mulheres que de fato estão entregando sua vida a Cristo, estão vivendo a justificação pela fé. Veja que contraste. A igreja de Sardes é a igreja da reforma. E a reforma começa com uma mensagem. Qual é a mensagem de Lutero? Lembra? Da justificação pela fé. Não da justificação pelas obras pregadas durante a Idade Média pela igreja romana. Mas a justificação pela fé. Mas esta mesma igreja reformada não conseguia viver o verdadeiro conceito de justificação pela fé. Porque diz Jesus, vocês têm suas vestiduras sujas. Poucos estão com as vestes limpas, poucos estão entendendo o que é ser salvo pela fé. Poucos estão confiando sua vida completamente a Cristo. Poucos estão lançando sua vida nas mãos desse Deus. Poucos estão sendo salvos e alcançados pelo que Cristo fez, pela graça e pela misericórdia de Cristo. Não é diferente dos dias em que vivemos. A igreja cristã hoje tem vivido cada vez mais, ou tem buscado por conta própria, conquistar uma salvação. A igreja cristã hoje, e muitos adventistas têm buscado por conquistas próprias, conseguir a salvação, ter méritos diante de Cristo, ter ou ser aplaudido diante da igreja, quer seja por seu título, por seu cargo, por aquilo que fazem ou deixam de fazer na igreja, conseguir alcançar algo de Deus. Mas Jesus diz, há poucos, apesar de tudo isso, que não se contaminaram ou não contaminaram suas vestiduras. Tem estúpido de sábios, outras pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E ali, eu coloquei ali alguns grupos, você encontra isso aí no livro, em alguns materiais, quando fala sobre os valdenses, desses grupos que continuaram sua perseverança na época da igreja de Sardes. Os pietistas, os moravianos, os metodistas, homens e mulheres, que na sua intimidade com Deus, no seu estudo pela palavra de Deus, entendiam o que era não se contaminar, e não contaminar suas vestiduras. Linguagem para, como já falamos, para a justiça de Cristo imputada a nós. Mas aí vem a promessa ao vencedor. E a promessa, no verso 5, diz, ao vencedor será assim vestido de quê? Vestiduras brancas. Ao vencedor, a ele será concedido em plenitude a justiça de Cristo. Ao vencedor terá direito de andar comigo. Ao vencedor. Ele será salvo pela graça e unicamente pela justiça de Cristo. Outra promessa. De modo nenhum apagarei o seu nome de onde? Do livro da vida. Terceira e última promessa.
não apagarei seu nome do livro da vida. E aí você tem a terceira promessa, pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. 3 promessas. Ao vencedor, vestiduras brancas. Ao vencedor, dirá o nome no livro da vida. E este mesmo vencedor, ele receberá, não terá seu nome confessado diante do Pai. O Patriarca dos Profetas, página 326, é diz: o livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram no serviço de Deus, entregaram ao serviço de Deus. Né? Se quaisquer desses se afasta dele e por uma obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados no livro da vida. E eles serão voltados à destruição, ou simplesmente serão completamente condenados. Portanto, a promessa é vestiduras brancas, justiça de Cristo. O seu nome no livro da vida. E por fim, o seu nome será confessado diante do Pai. Mateus capítulo 10, essa expressão me fez lembrar das palavras de Jesus. Eu até anotei aqui. Mateus capítulo 10. Versículo 32 e 33. Achou aí? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E no verso 33 ele conclui: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A promessa de Cristo aos vencedores de Sardes, a promessa de Cristo a todos nós que nos classificamos como filhos de Deus é: William, se você continuar me confessando diante do mundo, dizendo a quem você pertence, se sua conduta, se o seu comportamento, se a sua postura, se o seu estilo de vida realmente me apresentar diante do mundo, fica tranquilo, William. Por mais que você seja perseguido, por mais que o mundo discorde de você, por mais que a sociedade te rotule como uma ameaça, eu te confessarei, ou eu confessarei o seu nome, ou eu pronunciarei seu nome diante do meu Pai. Eu testemunharei a respeito de você. É como se Cristo estivesse dizendo: William, eu advogarei por você diante do meu Pai. Eu apresentarei sua causa e o seu nome diante do meu Pai. Eu intercederei por você diante do meu Pai. Eu não sei para você o que isso representa, mas para mim isso faz muito sentido. Isso representa muita coisa. Isso me dá muito mais motivação e alegria na minha caminhada cristã. Porque a respeito de um mundo que tem me perseguido, de uma sociedade acomodada e que tem me estimulado a viver acomodado, Cristo diz: se você sair do teu comodismo e começar a me confessar e a me anunciar diante das pessoas ao teu redor, vai ser inevitável, William. Eu vou te apresentar diante do meu Pai. Agora, William, se você resolver continuar aí a tua vida de boa, você simplesmente se acomodar neste mundo, ignorar a promessa do meu retorno e viver como se nada estivesse acontecendo, infelizmente, não terei como interceder, ou não terei o que dizer de você diante do meu Pai, pelo menos não de forma positiva diante do meu Pai. Portanto, a mensagem de Cristo a essa igreja é uma promessa de justificação por meio de Cristo, vida eterna, ter um nome no livro da vida e ter o seu nome confessado diante do Pai, ter a sua fidelidade, o seu cristianismo, a sua caminhada reconhecida diante do Pai. Sabe, todos nós como seres humanos gostamos de ser reconhecidos. E podemos até não ser reconhecidos nesse mundo. Podemos ser humilhados, a nossa conduta cristã, o nosso esforço, todo o nosso sacrifício que fazemos muitas vezes dentro da nossa caminhada cristã, na pregação do Evangelho, pode até não ser reconhecida diante das pessoas.
Mas o que Cristo está dizendo é, William, fica tranquilo. Porque no final das contas, toda a sua caminhada, todo o seu sacrifício, toda a sua fidelidade será recebida, será reconhecida e percebida pelo Pai. E eu não quero, e por mais que a gente sonhe e deseje, né? No final das contas, o reconhecimento do pastor, do líder, do ancião da igreja, da associação, pode até ser bom agora, mas no final das contas, o melhor reconhecimento será o reconhecimento de quem? De Deus. É isso que ele está falando para uma igreja que até começou a se movimentar para reformar o mundo cristão, mas simplesmente se estagnou. E Cristo está falando para homens e mulheres que muitas vezes começam alguma coisa na sua vida e querem reformar alguma coisa na sua vida, no seu mundo, mas simplesmente não conseguem. Porque são calados pelo mundo. Porque são acomodados pela realidade, pela situação. Mas para esses Cristo diz, William, ainda há tempo de continuar a reforma que você começou na sua vida, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, na tua igreja. E quando chegar no final, todo o teu sacrifício será reconhecido pelo Pai. Que Deus nos abençoe. E que possamos viver a promessa, esta esperança. A esperança da vida eterna. Da justiça por Cristo, da justiça de Cristo imputada a nós. Da vida eterna. E do reconhecimento de Cristo por nossa fidelidade. Esse é o momento onde nós vamos orar. Nós vamos orar por todos aqueles. Esqueci esse texto. A carta de Sardes é um apelo divino para os cristãos que estão mortos espiritualmente devido às influências deste século, como já mencionamos. Eu quero orar por você. Se você tem algum pedido de oração, esse é o momento. Se você também tem algum agradecimento, esse é o momento. A Thaís, a Jordina, a Sueli, a Helenita e todos aí que estão, você pode também deixar aí seu pedido de oração e nós vamos orar por ele. Alguém quer ou tem algum pedido de oração? Quero agradecer, né? Agradeça. A mãe do Evangelho está muito bem, estivemos orando essa semana por ela, fez a cirurgia, já está na UTI, se recuperando, mas graças a Deus o está com ela. A minha mãe, eu queria agradecer também a Deus, graças a Deus, está desenrolando tudo lá, está dando certo, a recuperação, amanhã ela vai voltar no médico para agendar novamente, a cirurgia, né? Bem direitinho lá, mas Deus está no controle, Deus está cuidando, eu sou muito grato a Deus por isso. Amém. Para quem não escutou, eu agradeceu pela mãe do Ivanildo, que está muito bem, pela mãe dele que está se recuperando, graças a Deus. Estão aí no processo de recuperação para a honra e glória de Deus. Pode falar, irmão. E eu quero agradecer também, eu tenho uma causa aí, mais de 1 ano e meio em oração. Graças a Deus foi resolvido. Amém. Agora tem uma causa da minha irmã, que o ano passado entrou numa prova do golpista, né? Foi lá, oferecendo uma cesta básica para ela. E ela não queria, ele persistiu, e ela acabou aceitando. Tirou uma fotinha dela e ela assinou e fizeram um golpe de 40 dela. Sua irmã? Eu me senti 4 anos. Conseguiram só 10, ela só conseguiu só 10 porque ela foi até. Graças a Deus. Mas aí a gente tentou propor, agora a gente não tem lugar. Agora tem que ter certo, né? Para eu consiga desbloquear esse pagamento que sai todo mês de procurar. E olha que eles estão ali, ó. Com todo o motor aí. Golpe é tudo que é o. Nós vamos orar por ela. Nós possamos realizar o milagre. Mais alguém, meu povo? Um de cada vez. Não tendo, então? Vamos fazer uma oração. Fique em pé se você puder. Vamos interceder por esses pedidos que aqui foram feitos. Qual é o nome da sua irmã? Maria. Querido bom Deus, querido bom Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela vida, por tua misericórdia, por essa oportunidade que tivemos de estar aqui, de entendermos um pouco mais as complexidades da igreja de Sardes, as lições da igreja de Sardes, o apelo que o Senhor fez a essa igreja
o mesmo apelo que o Senhor faz à nossa igreja hoje. Pai, nós queremos também colocar diante de Ti nossa gratidão pela vida da Maria, mãe do Del, da Maria, mãe do Ivanildo, que estão em processo de recuperação e que, graças a Deus, por Tua graça e Tua misericórdia, elas estão muito bem. Obrigado porque o Senhor tem realizado os milagres necessários e conduziu a mão dos especialistas e dos médicos em todo esse processo cirúrgico. Pedimos também pela Maria, que infelizmente foi vítima de um golpe, que o Senhor possa ajudá-la, já na sua avançada idade, depois de tanto sofrimento na vida, depois de tantas lutas e tantas dores, ainda é vítima de pessoas com mau caráter, que infelizmente tentam se aproveitar da oportunidade, da inocência de muita gente. Que o Senhor possa cuidar dela, confortar o coração dela, dar a ela paz e tranquilidade, estar com os profissionais, com os advogados, com os especialistas, que possam lutar a causa dela ainda nesse mundo, e que o Senhor possa dar a ela a vitória necessária. Pedimos por nós, ao voltarmos para a nossa casa nesse momento, pedimos que o Senhor nos conduza, nos permita uma noite de descanso, um sono reparador, e que nenhum mal aconteça com nenhum dos teus filhos. Nos dá um restante de semana sob tua paz e proteção, e que na próxima semana estejamos também aqui, presencialmente ou conectados, mas estejamos aqui para te louvar, te adorar e aprender um pouco mais de ti. Pedimos também por aqueles que estão distantes, conectados e nos ouvindo, que tua graça, tua misericórdia possa alcançá-los, alcançar seus anseios, seus desejos, seus pedidos e realizar aquilo que o Senhor tanto deseja para a vida deles. Nós pedimos isso, não porque tenhamos mérito, mas pedimos em nome dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meu povo. Um bom descanso para vocês. E até semana que vem.